A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 5 e versículo de número 21 ao 24, que vai nos dizer assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Jairo, ele foi até Jesus. E a Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus, expondo a Jesus a necessidade que havia na história dele. O que você tem feito com as suas necessidades? Você tem se conformado com o que você tem enfrentado, com o que você tem passado? Você tem deixado a morte, o divórcio, a luta, o sofrimento tomar conta da tua história? Ou você tem colocado o que você precisa diante de Jesus, mesmo quando humanamente falando parece não ter mais jeito? Muitas vezes vai parecer que não tem mais jeito para nossa história. Eu vou repetir para você entender. Muitas vezes parece que não tem mais jeito para nossa história. Muitas vezes vai parecer que Deus, ele não pode mais agir porque acabou. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer, é na impossibilidade que eu gosto de agir. É na impossibilidade que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de operar milagre. Eu quero operar milagres no meio da impossibilidade na tua casa, na tua história, no teu casamento. Jairo não perdeu tempo. Hoje Deus diz para você, não perca tempo, porque eu quero fazer milagres acontecer na tua vida. Se prostre aos meus pés e me conte o que você está enfrentando. Declare comigo, eu vou me prostrar aos pés de Jesus e vai ter milagre. Eu vou me prostrar aos pés de Jesus e vai ter milagre. Deus está dizendo para você hoje, eu quero que você esteja aos meus pés, porque eu quero mudar o rumo, eu quero mudar o percurso, eu quero mudar a situação, eu quero mudar a história, eu quero trabalhar por você. O nosso Deus tinha milagre para Jairo, para a casa dele. Mas Jairo precisou fazer a parte dele. Não pense você que Deus não tem mais milagre para fazer na tua vida, que acabou para a tua história. Não. O Senhor tem resposta para você. Agora você tem que fazer sua parte. Você precisa, meu irmão e minha irmã, se posicionar. Quando você se posiciona, tudo muda. Hoje o Espírito Santo, ele fala contigo e ele diz para você, eu quero posicionamento. Eu quero que você se posicione, porque eu tenho milagre reservado para você. Porque eu tenho milagre reservado para tua casa. Jairo estava com a filha dele, irmãos, realmente já aqui perto da morte. As circunstâncias, humanamente falando, eram contrárias para Jairo. Talvez você entrou aqui com circunstâncias contrárias no seu casamento, com circunstâncias contrárias na sua saúde, no seu ministério, na vida dos seus filhos. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas tem pessoas aqui, irmãos, que estão realmente com circunstâncias contrárias. Mas Deus está dizendo, pegue esta impossibilidade e coloque aos meus pés. Foi isso que Jairo fez. Jairo prostrou-se aos pés de Jesus. O que está faltando para você se prostrar aos pés de Jesus e viver milagres? Quando você se prostra aos pés de Jesus, meu irmão e minha irmã, milagre acontece. Agora você precisa crer que o Senhor pode e vai fazer milagres na sua vida. Jairo não se importou com sua posição influente. Mas Jairo, irmão, só queria saber do milagre. Não se importe com o que vão falar, com o que vão pensar, com o que vão achar. Quem está na tua direita, quem está na tua esquerda, quem está na tua frente, na tua retaguarda, não se importe. Busque pelo teu milagre. Muita gente deixa de adorar por causa das pessoas. Ai, irmão, porque se eu chorar na igreja, o povo vai dizer que eu estou sofrendo. Deixa eu falar. Você está sofrendo? Se você sabe que a sua adoração é assim, por que você vai se importar com os outros e que você esteja sofrendo?
Você está apresentando a quem pode resolver a sua causa. Você está apresentando a quem pode resolver a sua situação. É por isso que você tem que fitar os teus olhos nele. Você não pode ficar olhando para as pessoas, para o que elas vão pensar, para o que elas vão falar sobre você, mas você tem que olhar somente para Jesus. Você tem que olhar somente para o teu Pai. Ele tem milagre para a tua vida. Rabaia candorebehasturiai de candaraia. Declare comigo: o meu Jesus tem milagre para a minha vida. O meu Jesus tem milagre para a minha vida. Aqui estava o principal da sinagoga, diante daquele que poderia resolver a situação dele, porque as esperanças humanamente para Jairo já havia acabado. Humanamente falando, não tinha mais jeito para a história da filha dele, mas tinha um que poderia resolver aquela situação, que é Jesus de Nazaré. Na minha, na sua história não é diferente. Muitas vezes, humanamente falando, a probabilidade de haver uma resposta, de haver um milagre vai acabar. Mas Jesus de Nazaré está disponível para nos fazer vivermos milagres. Jesus de Nazaré está disposto a nos trazer resposta. Jesus não foi indiferente ao pedido de Jairo. Você sabia disso? É. Assim, ele também faz na tua história. Ele não é indiferente ao seu pedido. Jesus não deixa o teu pedido passar. Oh, isso aqui é supérfluo, eu vou deixar passar. Não. Jesus, ele abraça o teu pedido. Jesus, ele faz milagre acontecer. Irmãos, Jesus, ele tem prazer na nossa alegria, não na nossa tristeza. Não no nosso sofrimento. Ele tem prazer em responder a oração. Ele tem prazer em fazer milagre. Ele tem prazer em dar vitória. Às vezes somos nós que não recebemos porque não nos posicionamos para receber. Ai, irmã, Jesus sabe do que eu preciso. Eu não preciso estar falando a ele, eu não preciso estar contando a ele. Precisa sim, conte, fale. Suplique, ore, peça, clame, rabaiacandorebeasturiandarai. Porque Deus tem resposta. Da mesma forma que ele teve resposta para Jairo, ele tem resposta para você. Declare comigo: da mesma forma que Jesus teve resposta para Jairo, ele tem resposta para mim. Da mesma forma que Jesus teve resposta para Jairo, ele tem resposta para mim. Insistentemente, Jairo suplicou. Jairo não chegou aos pés de Jesus. Jesus, vai lá na minha casa que minha filha está doente. Pronto, não. A Bíblia diz que ele insistiu. Hoje Deus diz pra você: você não pode orar uma vez só e pronto. Ah, já orei uma vez pelo meu casamento, 2, 3, pela minha saúde, pelos meus filhos. Já cansei de orar. Deus está dizendo: não, é insistentemente. Você precisa insistir naquilo que você quer. Nós temos a mania, irmãos, de que quando nós vemos as coisas acontecendo logo, já pra ontem, a gente quer desistir. Porém, Deus diz pra você: eu não te chamei pra desistir. Eu não te chamei para retrocesso. Eu não te chamei para parar, mas eu te chamei para focar. Hoje o Senhor está dizendo para você: foque naquilo que você quer. Foque naquilo que você precisa. Você precisa fazer como Jairo. Jairo insistiu, insistentemente ele suplicou: mestre, minha filhinha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Ele pede a Jesus: vamos lá em casa. Cura minha filha, ela precisa que o Senhor coloque as mãos sobre ela. Jairo começou ali, irmãos, a colocar a fé dele em ação. Ele começou a falar claramente para Jesus o que ele precisava. Você tem falado para Jesus o que você precisa? Claramente, irmãos. Não tenha vergonha, não. Conte para ele os detalhes. Deus, ele quer participar dos detalhes da minha, da sua vida. Rabaiacandorebeasturiai. Hoje Deus diz para você: me conte os detalhes. Eu quero saber dos detalhes do que você precisa. Conte o que você está precisando, o que está faltando, o que está acontecendo, quem se levantou contra você, qual é a calúnia, qual é a sua necessidade, qual é a escassez, qual é a enfermidade. Você vai contar para Jesus os detalhes de Candoraia Rasturiandaraia. Jairo não falou superficialmente, Jairo falou tudo. Jairo disse o que estava acontecendo, com quem estava acontecendo, o que ele precisava que fosse feito e aonde Jesus tinha que ir. Nós precisamos ser mais detalhistas nas nossas petições. Declare comigo: eu vou ser mais detalhista nas minhas petições.
Eu vou ser mais detalhista nas minhas petições. Quando somos detalhistas, tudo muda. Quando somos detalhistas, a história, ela começa a mudar. Tem pessoas, irmãos, que às vezes não recebem o que pede porque não sabe pedir. Não sabe detalhar para Deus. Às vezes fica, Deus já sabe. Jairo sabia que Deus sabia. Que Jesus, o Filho de Deus, sabia. Porque ele cria em Jesus como Messias. Foi tanto que ele foi lá pedir para que a filha dele fosse sarada. Ele cria, irmãos, que Jesus era realmente Filho de Deus. Que Jesus poderia fazer um milagre na casa dele. Mas ele não deixou de especificar o que ele precisava. Conte especificando o que você precisa. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus ele vai com Jairo. Jesus foi com Jairo por quê? Porque Jairo pediu. Jesus foi com Jairo por quê? Porque Jairo suplicou, porque Jairo se prostrou, porque Jairo fez a parte dele. Às vezes a gente quer ver Jesus indo conosco, Jesus abrindo a porta, Jesus fazendo o impossível acontecer, mas nós não fazemos a nossa parte. E hoje Deus ele diz para você, sem fazer a sua parte, não tem como você viver alguns resultados. Para viver alguns resultados é necessário você fazer a sua parte. Para você viver alguns resultados, é necessário você se prostrar diante de Jesus. Você tem se prostrado diariamente diante de Jesus? É necessário. É necessário tirarmos um tempo para ficarmos a sós com Deus. Contando para Ele o que estamos vivendo, o que estamos precisando, o que estamos passando. Ele quer ouvir. Deus, ele gosta de ouvir os detalhes da nossa vida. Jairo, ele tinha uma posição elevada na sinagoga. Mas ele não se importou com isso. Eu não sei quem você é. Talvez você tenha uma posição elevada na sociedade e o Senhor está dizendo, eu quero te ouvir. Talvez você seja uma pessoa simples, humilde. Deus está dizendo, eu quero te ouvir. Deus, ele não faz acepção de pessoas, irmãos. Ele não quer pessoas que somente têm uma posição elevada. Ele não quer pessoas que somente têm uma posição mais baixa, não. Ele diz, venham todos. Venham os que estão cansados, os que estão oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jairo estava com um fardo pesadíssimo. Jairo estava sentindo dores ali. Para ele, humanamente falando, tudo estava perdido. Talvez você entrou aqui assim com causas. Você diz, irmão, eu tenho causas aqui impossíveis. E verdadeiramente para mim tudo está perdido. Mas Deus está dizendo, para mim não está. Coloque diante do meu altar. Coloque nas minhas mãos porque eu posso fazer milagre. Declare comigo, eu vou colocar nas mãos de Deus o que eu preciso e o milagre vai acontecer. Eu vou colocar nas mãos de Deus o que eu preciso e o milagre vai acontecer. Tinha uma grande multidão ali ao redor de Jesus, mas Jairo não desistiu. Às vezes, para chegarmos até Jesus, para chegarmos até o nosso milagre, às vezes, para vivenciarmos respostas de Deus na nossa vida, vamos precisar romper multidões, multidão de incredulidade, de medo, de insegurança, de desânimo, de fadiga, de cansaço. Tem pessoas aqui que estão vendo multidões aí ao teu redor, ao redor do milagre. E você diz, meu Deus, como é que eu vou conseguir romper esta multidão? E o Senhor está dizendo, rompa a multidão, porque eu tenho milagre para você. Se esforce. Jairo se esforçou. Jairo se humilhou. Declare comigo, eu vou me esforçar e vou me humilhar como Jairo e vai ter milagres. Eu vou me esforçar e me humilhar como Jairo e vai ter milagres. Deus tem resposta. Deus tem resultado. Deus, ele vai fazer o impossível acontecer na tua história, irmãos. Deus, ele é Deus de surpresa. E hoje ele diz para você, eu vou fazer o impossível acontecer. Eu só quero que você se posicione. Eu só quero que você creia porque eu tenho resultados para sua vida. Eu só quero que você faça como Jairo, deixe o orgulho de lado, deixe a soberba, a prepotência, a arrogância, o cansaço, a exaustão, o medo, a frustração, a incredulidade. Deixe tudo o que preciso for de lado. Porque o Senhor tem resposta para a tua vida. O Senhor tem milagres para você. O Senhor tem resultados para a tua história. Eu acho tão lindo o versículo 24 que diz, Jesus foi com ele. Jesus estava com Jairo. Jesus ouviu o pedido de um pai desesperado. Jesus, ele ouve o pedido de uma mãe desesperada, de um pai desesperado, de uma esposa desesperada, de um esposo desesperado, de um servo, de uma serva desesperados. O Senhor ouve e o Senhor resolve. A filha de Jairo tornou a viver, porque Jairo não se conformou.
Porque Jairo buscou ajuda em Jesus Cristo. Hoje Deus diz para você: não se conforme, mas busque ajuda. Jesus tem resposta. Jesus tem solução. Jesus não vai deixar as coisas da forma que está. Se posicione. Declare comigo: eu vou me posicionar como Jairo e vou viver milagres. Eu vou me posicionar como Jairo e vou viver milagres. Aqui estava o chefe da sinagoga se prostrando diante de Jesus, detalhando o que ele precisava, falando para Jesus qual era a necessidade, o que estava acontecendo, e o mestre indo com ele até a casa dele, para que o milagre pudesse acontecer naquele lar. O milagre vai acontecer no teu lar. O milagre vai acontecer na empresa, na saúde, nas finanças, no ministério, na tua vida espiritual. Vai ter milagre. Mas o Senhor diz para você: é tempo de se posicionar. É tempo de fazer a tua parte. Enquanto você faz a sua parte, Deus faz a parte dele. Enquanto você está se posicionando, enquanto você está aí buscando ao Senhor, Ele mesmo vai fazer a resposta chegar na sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu aqui na história de Jairo. Houve milagre. Houve resposta. Deus não deixou este homem que chegou desesperado diante dele sem ver o milagre acontecer. Quando nós colocamos diante de Deus a nossa necessidade, aquilo que está machucando a gente, aquilo que está doendo na gente, Deus, Ele traz a solução para a nossa vida. Hoje Deus diz para você: tem solução para a sua história. Da mesma forma que eu fui fiel na história de Jairo, diz o Senhor, eu serei na tua também. Por isso, detalhe para o Senhor o que você precisa. Se humilhe diante dele, rompa a multidão, porque Deus traz resultados realmente extraordinários para a sua história. A filha de Jairo voltou a viver, porque Jairo não se conformou com o que ele estava vivendo. Não se conforme com o que você está vivendo, porque o Senhor tem milagre reservado para você. Se posicione. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Irmãos, vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Eu creio que da mesma forma que Jairo se posicionou, detalhando a necessidade dele, Pai, assim os teus filhos também farão. Eles vão detalhar aquilo que eles precisam, aquilo que eles estão enfrentando, aquilo que eles estão passando, e o Senhor vai fazer milagres acontecerem, Pai. Não é fácil romper a multidão de dívidas, de problemas, de incredulidade, de enfermidade. Ah, Senhor, só os teus filhos sabem, quais são as multidões, Senhor, que têm assim tentado paralisar a eles, mas o Senhor é o Deus que dá força para que eles possam fazer como Jairo, rompendo a multidão, para que eles possam viver um milagre e o teu nome ser glorificado de maneira especial na história de cada um deles, como foi na história de Jairo. Eu creio que o Senhor é Deus de resultado, eu creio que o Senhor é Deus de milagre, eu creio que o Senhor é Deus que glorifica o teu nome na história daqueles que creem, perseveram, se prostram diante de ti, e o milagre acontece, Pai. Quando há fé, há milagre. E eu creio que assim como houve resposta na casa de Jairo, haverá também resposta na casa dos teus filhos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, testemunho para os teus filhos contarem e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer.
pedir, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor os corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que Deus foi fiel na história de Jairo, que Jesus visitou a casa dele e fez o milagre acontecer, assim será na sua vida. Se prostre diante daquele que pode resolver a sua causa. Detalhe para ele o que você precisa. Rompa a multidão que estiver adiante de ti, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. A morte não triunfou na casa de Jairo, porque ele se posicionou. Hoje Deus diz para você: se posicione, porque Jesus vai na tua casa e transformará tudo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.